tarde para todo mundo, para quem eu não falei boa tarde ainda. Nós estamos agora no nosso terceiro encontro, tá? E nesse nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre políticas públicas para mulheres no Brasil, no Estado do Espírito Santo, e nós estamos recebendo Juliane de Araújo Barroso, que é assistente social, feminista, e está como subsecretária de Política para as Mulheres no governo do Estado do Espírito Santo, e por conta dessa participação dela no governo do Estado do Espírito Santo, ela tem mais um monte de outras coisas, né, Juliane, que ela participa, que são muito importantes, e ela vai falar o próprio currículo dela agora, porque é muita coisa. Ela que vai saber dizer direitinho onde ela está participando. Então, eu vou passar a palavra para você, tá, Juliane? Eu espero que você seja bem-vindo, inicialmente eu agradeço a sua presença aqui, né, a disponibilidade de estar conosco e nos ensinar tanto que a gente precisa conhecer sobre as políticas para as mulheres. Vou te passar aqui como tornar apresentadora, fique à vontade, pode começar. Joia. Primeiro, Alê, muito obrigada pelo convite, seu e de Patrícia, minhas colegas de Estado, que têm um carinho enorme, e sei que são profissionais muito comprometidas, aguerridas, então isso renova muito a nossa esperança, né? Sobretudo participar de uma iniciativa, para nós que acreditamos que o conhecimento é transformador, impulsionador de vida, então é uma oportunidade que eu agradeço muito, saudar todos os colegas também, colegas que estão aqui, 44 usuários e usuárias, homens e mulheres, companheiras como Edna e outras, né, que estão conosco aí nos diferentes espaços, lutando pela afirmação dos nossos direitos. Então, como a Lê já me apresentou, meu nome é Juliane, eu estou como subsecretária de Política para as Mulheres, de formação eu sou assistente social, me especializei na área de planejamento, sou professora universitária já há 10, 11 anos, da Faculdade Unisalles agora, mais conhecida como Faculdade Salesiana, e em decorrência da minha função como subsecretária de Política para as Mulheres, eu também assumo outros espaços, como coordenadora da Câmara Técnica do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, também coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo, e estou como presidenta do CEDIMES, o CEDIMES que tem o tempo de mandato, vamos dizer, tempo de 3 anos de gestão, há 1 ano e meio, desde julho, estou como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres. Né? Acho que a Lê falou da questão do feminismo, acho que é muito importante demarcar o nosso espaço, já que nós temos essa compreensão do feminismo, né, como uma outra forma de fazer uma leitura de sociedade, dos vários aspectos éticos e políticos que estão, né, implicados numa posição, numa postura feminista. Né? Então, o meu convite foi para, na verdade, complementar. Acho que a Alessandra e a Patrícia foram muito felizes na forma de pensar a condução da formação. Né? Hoje eu falo de política, mas tenho aí o prazer de ter sido antecedida pela Emily Tenório, pela Edna Calabrese, né? Que são 2 mulheres assim, incríveis, acho que tão importantes para a afirmação dos direitos de nós, mulheres, aqui no Estado, e para a construção de uma sociedade mais justa, igual, que é isso que, de fato, nos une. Então, saudação a todos, que eu possa aí contribuir com esse processo, manter a qualidade, porque vi que minhas colegas, né, provocaram vários tensionamentos que eu vejo como profundamente positivos, né? Como volto a falar do conhecimento que é transformador, tenho certeza que muitos e muitas sairão dessa formação com a esperança renovada, mais implicados em fazer transformações para todos nós da sociedade. Então, muito prazer estar aqui. Meu tema, então, são políticas públicas para as mulheres no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Né? Gostaria que vocês já dessem uma olhada nas fotos, porque eu acho que elas já demonstram um pouco, né, qual que é a orientação da nossa fala. Quando eu digo que é importante pensar na possibilidade de construção de uma outra sociedade, é identificar que modelo é este de relacionamento que hoje nós estabelecemos, profundamente desigual, entre homens e mulheres, o que essa desigualdade ela reflete na nossa sociedade, no nosso modo de ver e até de ser feliz. Né?
e até de pensar no desenvolvimento que seja para todos, né? Então, é encarar o nosso ponto de partida, na verdade, é o reconhecimento, e acredito que as minhas colegas devem também ter abordado sobre isso, de que vivemos uma sociedade tão desigual. E, infelizmente, nos últimos tempos, nós vemos testemunhando uma profunda desumanidade, né? Penso que todos nós estamos profundamente comovidos, mexidos, doloridos e doloridas com os últimos acontecimentos aqui no nosso estado, né? E saber de uma infeliz realidade que não é um caso isolado. Então, ontem, quando eu estava preparando o material e falei com a Lê o quanto foi desafiador, né? Porque a gente tem que tentar fazer essa suspensão mesmo dessa dor de um cotidiano que é profundamente atroz, para promoção do conhecimento, para estar com a cabeça e o coração aqui 100%, porque o trabalho continua, né? E talvez estar aqui hoje com vocês, né, que está sendo profundamente desafiador, eu sei que o que também me fortalece é saber que tem muitas companheiras trabalhadoras, né, que estão acompanhando o caso, saindo daqui, a Edna que está aqui, né, não me deixa mentir, que nós estamos totalmente envolvidos com essa situação e que isso traz um pouco mais de conforto, porque é importante saber que você não está sozinha nesse espaço, né, na condição de subsecretária, na condição de presidenta do CEDINES, saber que outras tantas mulheres, né, formando aí uma corrente de fortalecimento, de potência, são determinantes para que, sinceramente, hoje eu esteja aqui com vocês. Então, eu vou iniciar a minha fala, já que a gente falou de desumanidade, dor, de uma frase linda da Bell Hooks, que é uma escritora estadunidense, feminista, muito importante, a obra de Bell Hooks, e ela fala que o amor é uma combinação de cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Meu lugar de fala, então, institucional, eu estou, como já disse, como subsecretária de Política para as Mulheres. A subsecretaria ela foi criada no ano de 2016. Inicialmente, ela era vinculada à CETADES, ela estava vinculada à CETADES, e em 2016 ela vem para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, secretaria essa que conta com uma estrutura não muito grande, a Subsecretaria de Política para as Mulheres, Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e a Subsecretaria de Direitos Humanos. E aí eu vou iniciar a minha exposição, de fato, pensando um pouco em todo o processo de conquista, né, de alguns aspectos, algumas conquistas de nós mulheres ao longo da história. Eu encontrei essa gravura, que eu achei ela muito didática, muito interessante, que ela demonstra, ela nos informa a questão da conquista do voto feminino, do quanto que a gente pensa que conquistas muito elementares, né, e eu acho que, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo, entender que todas essas conquistas, elas decorrem de muita luta, nada que veio para as mulheres veio num processo muito fácil, né? Então, ainda em pleno século XXI, podemos afirmar que lutamos pelo direito de existir, né? E aí essa existência que configura vários aspectos, a existência política, a existência econômica, a existência social, os vários aspectos que estão relacionados à nossa vida. E a gente sabe que um aspecto muito importante é o político. Obviamente, a gente vai compreender a política num aspecto muito maior, colocado nas nossas relações, né? Na nossa capacidade de decidir, na interação com o outro, nas relações de poder. Mas aqui vou pegar um aspecto da política, que é a questão do voto. Nós temos aí o primeiro país, né, que concedeu aí o direito do voto feminino, foi a Nova Zelândia. O Brasil, nós vamos ver aqui, ó, 1932. E temos aqui 2015,
Arábia Saudita, né? E a gente sabe que isso decorre de todo um processo de invisibilização da mulher como um sujeito político, né? A gente sabe que na construção histórica, e aí fazendo um pouco um paralelo com o que as minhas colegas que me antecederam apontaram, a vida privada é da mulher, a vida pública é do homem, né? Então, a vida pública que implica, volto a dizer, nas relações, no decidir, no poder, historicamente, nós mulheres sabemos que isso ainda é um exercício de conquista. Quando nós olhamos várias instituições, né? Quando a gente observa espaços de poder, nós sabemos que há uma disparidade absurda de ocupação desses espaços entre homens e mulheres, né? Nós ainda precisamos, sabemos que esse ano é um ano eleitoral, trabalhar com essa perspectiva de que esses espaços de poder também nos pertencem, né? Então, aqui são alguns exemplos que nós vamos compartilhar com vocês. Como já falei, lá em 1932, 34, as mulheres conquistam o direito, 32, o direito de votar. Em 1978, nós temos aí o Congresso da Mulher Metalúrgica, onde vão se intensificar, olha, importantes lutas, como, por exemplo, creche, direitos trabalhistas, salários iguais aos homens. 1978, serviços de atendimento e divisão do trabalho doméstico. Nós sabemos que uma das questões que recai sobre a nossa existência é essa construção, né, histórica de delegar, por exemplo, a atividade doméstica como atribuição das mulheres. A Edna deve ter falado um pouco sobre a divisão sexual do trabalho, né? Nós sabemos que toda essa construção, na verdade, ela serve também para sustentar uns sistemas, que nós vamos ver mais à frente, né? Uns sistemas que têm no seu nascedouro a desigualdade. Então, não é à toa, por exemplo, nós termos algumas comorbidades das mulheres, né? Alguns problemas, pressão, problemas cardiovasculares, câncer de mama. Muitos dos problemas das mulheres são vinculados ao estresse. Isso decorre, claro, de uma vida, para muitas de nós, profundamente sobrecarregada, né? Então, a gente tem lá em 1978 a luta de muitas mulheres, por exemplo, aí, ó, salários iguais e divisão do trabalho doméstico. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher no país, em São Paulo. Em 2006, né, mais precisamente aí 7 de agosto, é sancionada a Lei Maria da Penha, criada para combater a violência. Nós utilizamos mais o termo enfrentar a violência doméstica, e ela trouxe importantes avanços, como a tipificação das violências, mas compreendendo que esse dispositivo ele não contempla todas as possibilidades de violência que nós mulheres sofremos. Por exemplo, a violência institucional não está aí prevista, a violência obstétrica, né? Mas traz também a visibilidade para outras possibilidades de violência para além daquela que é mais perceptível, talvez a que mais comove. Eu costumo dizer que muitas pessoas, de fato, só se comovem com a violência contra as mulheres quando tem uma marca evidenciada no seu corpo e na sua carne. Quando o dispositivo traz que violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, é uma violência que talvez não deixe marcas ali no corpo, mas ela acontece e ela também mata, né? Quando a gente pensa numa violência obstétrica, né, do cuidado com o corpo de uma mulher que está num período tão importante que é de gestação, um atendimento digno, um atendimento humanizado, entender essas violências também como uma violação aos direitos humanos foi uma importante conquista desse dispositivo. Porque, como eu já havia dito, essa construção que se tem, o ambiente privado da mulher, o público é dos homens, a gente também construiu o entendimento de que a violência doméstica
familiar, ela é restrita ali da casa, da vida privada, apenas aquele grupo familiar, né? Então, a gente tem que ter uma compreensão que quando falamos de violência contra as mulheres, né? E aí o nosso entendimento aqui é muito mais amplo, para além da violência doméstica e familiar. Pensar nas inúmeras violências que nós mulheres sofremos, no seu aspecto de direito, no seu aspecto de existir, como uma violação aos direitos humanos. Nesse sentido, não é uma questão privada e particular, mas uma questão que deve implicar toda a sociedade, toda a comunidade para o seu enfrentamento. Isso é extremamente importante, porque ainda nós convivemos, por exemplo, com um recente caso que tivemos aqui no nosso estado, onde uma mulher foi agredida durante horas, pediu socorro, e nós não tivemos nenhum vizinho, nenhuma vizinha capaz ali de ligar, de repente, para o 190, para o 181, para nós, né, como gestoras públicas, a gente se questiona muito isso, assim, a informação não chegou, não tem conhecimento sobre as possibilidades e os canais, o que falhou, ou de fato é uma indiferença, ou de fato ainda é essa regra criada, tão fortemente inculcada em nós, de que em briga de marido e mulher não se mete colher. Então, essa é uma questão, e aí volta a falar do quanto é importante estarmos aqui hoje dialogando sobre essas questões, porque aqui nós estamos com 51 pessoas. Compreendo aqui 51 multiplicadores e multiplicadoras dessa informação, multiplicadores e multiplicadoras vigilantes da vida das mulheres. Isso é extremamente importante. Sairmos aqui com essa perspectiva de promoção de vida da sociedade, que passa por enxergar toda essa estrutura desigual que nós, infelizmente, vimos experienciando ao longo desses anos todos. Em 2015, nós temos a sanção da lei do feminicídio, né, que ela qualifica o homicídio relacionado às mulheres, no sentido de que percebemos que mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. E nos entristece muito, e aí é outra questão também como gestora, cotidianamente estarmos ali acompanhando os dados de homicídio e feminicídio. O feminicídio é a qualificação do homicídio. Porque o feminicídio, ele é o fim da linha, não tem mais jeito, né? Mas ele é o fim de uma série de situações de violência que antecederam. E o nosso desafio é justamente chegar antes, para que a mulher seja protegida e seja mantida viva, né? Então, nesse sentido, quando falamos de políticas públicas, políticas para as mulheres, mas eu nem costumo, a gente fala políticas para as mulheres, mas a nossa perspectiva é uma política voltada para a promoção de igualdade de gênero, porque é importante explicar isso para a gente muitas vezes não reforçar a perspectiva de políticas específicas para as mulheres, no sentido de não reforçar estereótipos. Por exemplo, ao pensar um programa de transferência de renda, responsabilizar muito mais a mulher como mãe. Pensar uma política voltada para a família, colocar o lugar da mãe como um lugar central, como um lugar mais responsável do que do seu companheiro e do que outro membro da família, né? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, porque essa desigualdade, ela traz inúmeros impactos, né? Ela é uma das bases, obviamente, de sustentação dessa sociedade tão violenta e perversa que, infelizmente, nós estamos convivendo. Quando a gente fala em política pública, aí é entender que, na verdade, a política pública, ela serve para afirmar direitos, né? Nem sempre a gente teve essa construção de Estado
que tinha sua atenção voltada para a promoção de política pública. Essa noção que nós temos dos programas, de ações, das decisões que são tomadas pelo governo, na verdade, também são conquistas de trabalhadores e trabalhadoras que, em um determinado momento da história, não satisfeitos, né, com a profunda desigualdade, trabalhavam, ganhavam tão pouco, enquanto poucos ganhavam tanto. E começaram a observar que o Estado ele não estava só para garantir, mas também para promover direitos. Então, nesse sentido, nessa conjuntura que nasce a possibilidade aí das políticas públicas, políticas sociais, que são programas, ações, decisões tomadas pelos governos, sejam eles nacional, estadual, municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, né? Então, nosso primeiro entendimento, a política pública, ela serve para afirmar direitos. E aí, falando do gênero, a Patrícia e a Alessandra, eu compartilhei com elas o Plano Estadual de Política para as Mulheres. Então, na fonte, aí vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo PEPM, Plano Estadual de Políticas para Mulheres. Este plano ele está disponível no site da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e é um importante documento de estudo, de consulta. Eu recebi a informação das colegas, que tem muitas pessoas que estão ficando bem mexidas, bem intencionadas no aspecto positivo com tudo que estão ouvindo. E é importante a gente ter, né, fontes seguras para que a gente faça nossas consultas e aprimore ainda mais o nosso conhecimento e o nosso estudo. Então, já vou deixar aí como dica, né, e como indicação de leitura, e é muito importante que a gente conheça esse documento, que é o Plano Estadual de Política para as Mulheres, né? Então, a partir do plano, que foi também a minha referência, vamos trabalhar aí com a categoria gênero. Eu sei que vocês já abordaram, né, com a exposição da minha colega Emily e também da Ed. O gênero diz respeito não a uma categoria natural do sexo, mas a um processo de construção histórica, econômica, linguística, social, cultural, em que as identidades sexuais são formadas a partir dos papéis atribuídos a homens e mulheres, que vão variar nas sociedades e no tempo. Então, já vamos lá. Já compreendemos que gênero é uma construção histórico-social. Então, não é natural. Quando vimos, como falamos aqui um pouquinho, sobrecarga do trabalho das mulheres, a mulher como cuidadora, o homem como provedor, isso decorre de toda uma construção social. E podemos dizer, sim, que existe uma funcionalidade econômica, política, de manutenção do poder, pegando o exemplo da sobrecarga de trabalho das mulheres, né? Que é um trabalho eterno, diário, exaustivo, explorado e não remunerado, né? Se a gente pensasse aqui em monetizar todas as atividades, né, relacionadas à vida em casa, a gente sabe que o preço aí ficaria um pouco alto. Quem já teve a oportunidade aí de lavar uma roupa numa lavanderia sabe que o preço lá por quilo, né? E não é tão barato assim, não. Veja bem, essa construção, ela serve, na verdade, ela tem essa funcionalidade também. Qual que é a construção? A mulher cuida da casa, dos filhos, do marido, porque também estamos falando de uma construção basicamente heteronormativa. Quando pensamos na família, pensamos no casal hétero, né? Homem, mulher, filhos. Então, a mulher vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa e trabalhar de modo que
o produtor, aquele que gera renda, aquele que é o provedor da família, esteja satisfeito, feliz, forte para produzir. Né? Então, existe uma funcionalidade nesse papel, nessa construção, nessa atribuição que é histórico-social delegado para as mulheres. Quando a gente fala na construção de uma política voltada para a equidade de gênero, e aí existe uma questão valorativa. Nós estamos falando de uma sociedade onde homens e mulheres, sujeitos e sujeitas sejam autônomos. Eu costumo dizer que seria muito interessante que a gente fizesse uma experiência, que tivéssemos essa possibilidade existencial de fazer a experiência de passar, por exemplo, uns 3 meses morando totalmente só. Acho que muitas de nós, observará que shampoo e condicionador acaba, sabonete acaba e a gente tem que comprar. A geladeira ela não se abastece sozinha. Que o chão suja, alguém vai ter que varrer. Que a nossa roupa suja. Enfim, coisas na nossa cotidianidade. E que, por vezes, elas ficam invisibilizadas porque alguém faz. E esse alguém, majoritariamente, são mulheres. E esse trabalho é invisível. Quando eu disse que ele é eterno, não tem férias, não é remunerado. E aí eu fico pensando, essa construção, ela auxilia para que homens e mulheres sejam autônomos? Que construção é essa de que o outro depende do meu cuidado? Cuidado, estou falando com coisas básicas da vida. Não estou falando do cuidado lá de Leonardo Boff no aspecto da ética, né, que segundo Leonardo Boff, a ética humana ela é baseada no cuidado aplicado a todas as formas de vida. Essa compreensão de cuidado ético, ela com certeza vai totalmente contra essa desigualdade de gênero. Quando nós pensamos nessa construção e o quanto que ela está atravessada na nossa cotidianidade, o quanto que ela é invisibilizada, temos que desenvolver cada vez mais espaços como esse, momentos como esse que nós estamos falando, para justamente olharmos, revisitarmos o nosso cotidiano com outros olhos. E para isso, o conhecimento, ele é determinante. O aprimoramento da nossa leitura, o diálogo honesto, o diálogo com outros colegas, porque nós vamos observar que essa desigualdade ela não está distante. Essa desigualdade está extremamente próxima e ela afeta a vida de todos e todas nós. Vamos lá. O gênero, na 4ª Conferência Mundial de Mulheres, e aí vale o registro que Edna esteve nessa conferência, né, Edna? Consolidou a estratégia designada como transversalidade de gênero. Esse conceito consiste na incorporação da perspectiva de gênero em todos os processos de decisão em matéria de política governamental, bem como na assimilação da noção nos programas propostos pelo Estado em todas as áreas e níveis de governo. Veja, aqui o meu lugar como subsecretário, e aí esse lugar da subsecretaria, que não é uma subsecretaria de articulação. Como assim? Quando nós falamos de política para as mulheres, quando nós falamos na construção de políticas orientadas para a promoção da equidade de gênero, eu não estou falando de um setor específico de política. Eu não estou falando só de segurança pública. Eu não estou falando só de assistência social. Eu estou falando dessas políticas todas voltadas e orientadas para essa perspectiva. Então, pensar na assistência social, na saúde, na educação, na segurança pública, na agricultura, no meio ambiente, no turismo. Olha quantas políticas nós temos que são importantes e também estão implicadas neste processo
de promoção da equidade de gênero. E essa construção, veja, ela é relativamente recente, mas nós já temos aí um novo percurso. Há algumas autoras e autores que não gostam de, assim, são as várias possibilidades de compreensão que nós temos, mas, assim, já fazem algumas críticas a essa categoria gênero, porque a construção dela por si só, nessa atribuição dos papéis, né, ela por si só é desigual. Então, alguns autores e autoras vão trabalhar com a categoria das relações sociais de sexo, né? E aí é uma ampla discussão. Aqui eu vou me ater à categoria gênero, até porque também revelando minha fonte para vocês, que é o Plano Estadual de Política para as Mulheres, vocês vão poder se aprofundar um pouco mais, e também vieram, né, de toda a construção das minhas colegas que antecederam, da Emily e da Edna, que também trouxeram informações a respeito deste entendimento, né? Então, quando nós falamos da política para as mulheres, como eu já disse, é falar de intersetorialidade, né? É entender que a violência doméstica e familiar não é sinônimo, né? Não é o limitador da política para as mulheres, não. Falamos de políticas para mulheres, estamos falando de vários aspectos da nossa vida, né? E que estão relacionados a diferentes políticas setoriais. Só que, para pensar essa política, eu preciso primeiro entender que sociedade é essa que nós vivemos, né? Então, é importante compreender que nós temos aspectos na nossa sociedade que são estruturantes e temos aspectos que são conjunturais. Hoje vou trazer para vocês também alguns elementos da nossa conjuntura internacional e nacional. Mas pensando na estrutura que constituiu o nosso país, é impensável, eu como gestora pública, desconsiderar 3 importantes categorias para a promoção de política para as mulheres, políticas orientadas para a equidade de gênero. Nós vivemos numa sociedade que é organizada, né, a partir de um sistema social baseado no controle, na subordinação, na dominação e exploração das mulheres pelos homens, e que traz em si um conjunto de relações sociais que tem base material em relações hierárquicas que possibilitam controlar a mulher. Acredito que vocês já sabem do que eu estou falando. Eu estou falando de uma sociedade patriarcal, né? Então, esse sistema social vai organizar a nossa sociedade a partir de figuras de poder do sexo masculino, né? E isso traz tantas consequências, tantos aspectos, vão afetar tantos aspectos da nossa vida, porque envolve poder, envolve hierarquia, envolve aspectos materiais, envolve aspectos relacionados ao controle, envolve inúmeras questões. E o patriarcado é também um ponto de partida para pensarmos políticas. Porque, veja, esse é um sistema que sustenta essas relações desiguais. Mas ele está sozinho? Não. Esse sistema acaba por ser endossado por outro sistema, né, que nos divide em classe, que faz com que muitos tenham pouco e poucos tenham tanto. É um sistema de concentração de riqueza, que provoca crescente exploração, com aumento do empobrecimento e crises socioambientais. É um sistema que, talvez ao olhar, por exemplo, uma árvore centenária, não vai reconhecer e valorizar toda a história daquela árvore, mas vai olhar um banco e um sofá. Olhar para um jacaré e enxergar uma bolsa, né? Então, é um sistema extremamente perverso, que promove profundas desigualdades e também, né, contribui
para o abismo social que nós temos aqui no nosso país. Para esse sistema, também é extremamente funcional e importante, por exemplo, naturalmente, ser atribuído às mulheres o trabalho doméstico. Outro sistema que também sustenta a desigualdade do nosso país, né, que é definido como discriminação racial, e esse é um dos pilares das desigualdades. O racismo é estruturante, é estrutural na nossa sociedade, e ele decorre de todo o processo histórico de construção da nossa nação. Então, faz que, ainda assim, pessoas que tenham a pele preta sejam consideradas menos do que pessoas que têm a pele branca. E aí, quando pensamos nas mulheres, a Ana, eu acho que vai ser a próxima colega que vai discorrer mais sobre isso, né? Entender, por exemplo, que uma mulher preta, ela é muito mais objetificada que uma mulher branca. E eu digo para vocês que o meu contato com o feminismo negro, que é uma vertente importantíssima, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha com o feminismo interseccional, é justamente a gente considerar essas categorias que eu já apresentei para vocês, mas é muito, muito impactante, muito arrebatador quando eu escuto as reflexões promovidas pelas minhas companheiras que estudam e sofrem no seu cotidiano, né, desse racismo tão cruel e tão adoecedor. E ele traz inúmeros aspectos para a vida, sobretudo das mulheres, né? E aspectos que são tão cotidianos como, por exemplo, os relacionamentos que são estabelecidos. E muitas vezes, nesses relacionamentos, né, essa compreensão que se tem que o corpo, né, dessa construção que a gente teve de uma sociedade escravagista, né, que desumanizou tantos irmãos e irmãs que vieram das nações de África, né, e aí nesse sentido vou incluir aqui os índios, índias, né, e todos esses grupos que foram invisibilizados ao longo da história, que foram tirados a possibilidade de existir, né, foram negados a possibilidade de serem humanos, o quanto que isso traz reflexos nas relações que são estabelecidas menores. Né? Então, precisamos reconhecer, né, que essa estrutura da nossa sociedade, organizada, né, sustentada pelo patriarcado, pelo sistema capitalista e pelo racismo, que atravessa as nossas relações, é determinante e é o ponto de partida para compreendermos as desigualdades. E aí, no movimento, a gente costuma falar que a nossa revolução começa pelo fim do silêncio. E eu acho que a gente pode aprender muito com o fim do nosso silêncio, como mulheres, quando a gente diz o sentido de encorajar as mulheres a falarem, né, a denunciar, mas a gente sabe que essa denúncia não é um processo muito fácil para aquelas que estão em situação de violência, porque muitas delas estão profundamente fragilizadas, elas precisam ser fortalecidas, encorajadas. Esse é um processo que não é individual, ele é coletivo, ele requer todo o cuidado de política pública e também da comunidade. Mas essa estrutura tão desigual que nós vimos, ela precisa ser reconhecida, desconstruída. E, radicalmente, essa desconstrução vai passar pela nossa capacidade de dialogar, de falar sobre isso, e de reconhecer essa desigualdade. Por quê? O silêncio, numa situação de opressão, a gente pode arriscar em dizer que é uma certa conivência. Então, penso que todo esse percurso do nosso curso, ele serve também para nos inquietar, mas inquietar para impulsionar vida. Existe um autor que ele fala dos afetos, né? Que os afetos decorrem dos encontros que nós, Spinoza,
que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. E esses encontros que vão nos afetar, que vão nos atingir, eles podem ser peso ou podem ser impulsão. Acredito que a Lê, Patrícia, né, todas nós acreditamos no conhecimento transformador, no conhecimento que é impulsão. Então, quando, obviamente, a gente estuda e parece que a gente passa a enxergar essas questões no nosso cotidiano, parece que vem como peso, mas não tem que vir como peso. Tem que vir como impulsão e como força para a construção de outras relações, de outras vivências, de enxergar que o nosso mundo ele é plural, que nós mulheres somos diversas, que o ser humano é diverso, que nós temos inúmeras possibilidades de existir. E isso é lindo. Passar a enxergar a beleza. E o quanto que uma sociedade mais diversa, desigual não, diversa, ela é rica. Só que, infelizmente, estamos vivendo um tempo, e aí vamos falar de aspectos conjunturais. Falamos de estrutura. Agora vamos falar de alguns elementos conjunturais que não estão distantes dessa conjunturais não estão distantes dessa estrutura. E aí, eu até deixei a fonte, porque fazendo pesquisa aqui para vocês, é claro que a gente, né, enquanto subsecretária, em movimento também, nós fazemos muitas análises de conjuntura, mas eu até deixei o link aí para vocês, esse texto, que é muito bacana, é um texto de abril agora de 2020, e traz alguns elementos para a nossa conjuntura internacional e nacional. Então, o que nós estamos vendo? O individualismo exacerbado, uma ampliação do conservadorismo, e aí entendendo o conservadorismo, que é diferente talvez de uma postura na política conservadora, né? Esse conservadorismo que nós estamos falando é esse, né? Dessa defesa intransigente, a moral, bons costumes, tradição, que a gente não está falando numa tradição, numa moral e costumes que reconheça a diversidade e inúmeras possibilidades de existência. Aqui a gente está falando, né, vamos utilizar uma expressão que recentemente foi utilizada, né, de bela, recatada e do lar, né, enfim, todas essas construções que são profundamente desiguais. A gente está falando aqui de heteronormatividade e outros aspectos. A afirmação da meritocracia, que para mim esse, desculpem o termo, é um dos discursos mais canalhas que nós temos, né? Você acha que se todos nós tivéssemos o mesmo ponto de partida para disputar, até vai. Mas uma sociedade tão desigual como a nossa, falar em meritocracia é muita desonestidade, né? Da defesa da redução dos gastos sociais do Estado como um todo, né? E aí estamos falando um aspecto mais ampliado, com a política social. A gente sabe que muitas vezes política social é visto como gasto e não investimento. E o consequente desmonte de serviços públicos de saúde e educação. Vamos lembrar lá da PEC do fim do mundo, que congelou gastos na educação, para a saúde, isso é muito sério, né? O processo de massificação da desinformação por meio das redes sociais e da grande mídia corporativa. Estamos na era da fake news e as consequências são atrozes para a nossa democracia. E aí essa frase que eu achei brilhante da minha colega, que inclusive é assistente social, que é a autora desse texto. Trata-se da negação do social e da supervalorização do capital, associada ao desprezo pela vida e pela ciência. Né? Quando a gente pensa, reflete um pouquinho sobre o cenário, né, nacional do nosso país, e que não é restrito aqui, a gente pode fazer algumas aproximações, né, com os Estados Unidos, Reino Unido. Não é só um movimento, uma característica específica do nosso país, evidenciada aqui no nosso país. A gente sabe que existe um movimento, né, e dessas forças ultraconservadoras em todo o mundo. E é importante que nós estejamos atentos a esses aspectos, porque também vão reverberar na nossa vida. E para nós que estamos pensando numa sociedade mais justa, mais igual, entre homens e mulheres, pensar em possibilidades inúmeras de existência, com essa conjuntura nós temos muito trabalho pela frente. Mas, como nós vimos também, no processo de conquista dos direitos das mulheres, nunca foi fácil, né?
dependendo aí, se a gente for para dialogar com os nossos povos tradicionais que resistem há tantos anos, né? Resistem todos os dias para se manterem, é importante a gente se fortalecer. E volto a dizer, nessa conjuntura tão difícil, né, revisitar a nossa esperança, se fortalecer, e esse fortalecimento ele não é só individual, ele é coletivo, e se funcionar para a luta e para a resistência. E, como subsecretária, tenho aí, né, eu acho que tive uma facilidade, meu lugar não é nada fácil, mas eu tive aí uma certa facilidade para o exercício do meu ofício, porque eu já chego com uma orientação política pronta, né, que é o Plano Estadual de Política para as Mulheres. A Edna e acredito que outras companheiras que estão aqui foram figuras muito importantes no processo de construção, de elaboração do plano estadual, né? E é importante fazer o registro que se a gente tem em alguns momentos, né, talvez assim, em alguns setores públicos, né, essa construção distanciada do chão de fábrica, da base, a gente pode dizer que o processo de construção do plano estadual ele foi orgânico, né? Ele ouviu diversas mulheres, isso é extremamente importante, né? Porque também é para quem está aqui como gestor e gestora pública, a gente tem inúmeras possibilidades de gestão. Os colegas, antes de começar, estão falando aqui sobre metodologias participativas, né? E a metodologia, seja ela qual for participativa, uma gestão participativa, nós sabemos que é determinante para a afirmação e amadurecimento do nosso Estado democrático, né? Democracia não é uma abstração, ela precisa se desdobrar em metodologias e mecanismos para que ela seja, de fato, efetivada. Ela precisa de condições objetivas. A mesma coisa quando a gente pensa, né, o que nós queremos transformar na vida das mulheres. O plano estadual, ele vai justamente orientar como deve ser essa promoção. Como eu disse, lá, né, nesse aquecimento, vamos dizer, conceitual do gênero, o plano ele vai justamente contar para nós qual é o entendimento que nós temos a respeito de política para as mulheres. Qual a compreensão que nós temos de mulheres? E observa, eu estou sempre utilizando mulheres no plural, justamente por esse também ser um ponto de partida para compreender de que nós somos diversas e plurais. Então, reconhecer que somos do campo, que somos da cidade, que somos pescadoras, que somos casadas, solteiras, quilombolas, somos lésbicas, somos trans, somos bissexuais, somos jovens, somos idosas e por aí vai. Somos diversas. E isso é extremamente importante, porque também nessa construção de desigualdade há de se criar mulher como se fosse uma figura universal. Não, nós somos muitas. E todas essas possibilidades de existência das mulheres, elas devem ser asseguradas e garantidas. Então, o plano, ele surge a partir, né, da instituição da Comissão Temporária de Elaboração do Plano Estadual de Política para as Mulheres, lá em 2013. Em 2014, o plano ele é entregue ao governo do Estado, e no ano passado, mais precisamente no dia 29 de agosto, o plano estadual ele é institucionalizado. O que isso quer dizer? O governador assina um decreto dizendo que a orientação de política para as mulheres no Estado do Espírito Santo é o plano. Isso é extremamente importante, porque isso dá perenidade para as políticas. Quais são os princípios do plano? Igualdade e respeito à diversidade, equidade, autonomia das mulheres, laicidade, que é tão importante, né? Esse aspecto, justiça social, transparência dos atos públicos, participação e controle social. Importante fazer o destaque aqui do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres. Atualmente eu estou, né, como presidente do Conselho, mas Conselho como organismo governamental determinante também para o aprimoramento e efetivação da democracia.
porque é justamente esse espaço do conselho, que nem sempre é um espaço cordial, é um espaço de disputa, de tensões, de diálogo entre poder público e sociedade civil. Né? Eu acho que é importante fazer esses destaques, porque esses espaços estão sendo ameaçados, infelizmente, quando a gente observa toda a movimentação no cenário nacional. Eu falo do quanto é importante defendermos o Estado laico, porque estamos vendo forças aí de grupos políticos que tentam interferir no Estado. E não é qualquer grupo político, não é qualquer grupo religioso. Né? Então, é extremamente importante que a gente fique atentos a esses sinais, porque são sinais, sim, de retrocesso. Retrocesso das conquistas históricas extremamente trabalhosas para uma sociedade democrática. Nós temos aqui... Oi, Alessandra. Tenho 10 minutos, tá? Tá. Nós temos aqui o Plano Estadual de Política, então, para as mulheres, que é organizado por 6 eixos norteadores, 27 prioridades e 247 ações. Juliane, você vai executar 247 ações, né, em 4 anos? Obviamente que não. Né? Mas cada ação dessa, até porque cada ação dessa vai ter que se desdobrar, pode ser num programa, pode ser em um projeto, né, para que a gente consiga aí efetivar. Isso leva um tempo. Quais são os eixos norteadores do plano? Enfrentamento à feminização da pobreza e garantia da autonomia econômica das mulheres com trabalho decente. Não queremos qualquer trabalho, queremos condições de trabalho digna, de equiparação salarial com os homens. Queremos uma educação inclusiva, não sexista, não racista, não homofóbica, não lesbofóbica e não transfóbica. Queremos pensar a saúde das mulheres, a partir também da afirmação dos seus direitos sexuais e direitos reprodutivos, do enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, e não é só a violência doméstica e familiar e aquela tipificação que consta na Lei Maria da Penha, mas pensar num aspecto mais ampliado da violência relacionada aos direitos, do enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à lesbofobia, à transfobia, e, olha, gestão e monitoramento do plano. Isso é extremamente importante. O CEDIMES, ele conta com uma comissão que é responsável pelo monitoramento e gestão também do plano estadual. Então, eu não faço sozinha aqui na subsecretaria, né? Outro importante documento é o Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que tem como objetivo prevenir, combater e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, a partir de uma visão integral desse fenômeno, construindo uma rede de atendimento articulada e garantindo o direito das mulheres. Este pacto ele foi elaborado e ele é acompanhado, monitorado pela Câmara Técnica do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e também o Fórum Estadual Permanente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Campo. Não são documentos que divergem, são documentos que conversam e o pacto está estruturado em 5 eixos. Ó, eu coloquei meu tempinho aqui, mas só mais um minutinho. 5 eixos, que é a garantia e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, pensando na Lei Maria da Penha, que muitas vezes o que aparece é a responsabilização do agressor, que é extremamente importante, mas aqui nós queremos destacar o aspecto relacionado à prevenção, à promoção de políticas e de serviços voltados para o fortalecimento das mulheres. A protagonista da Lei Maria da Penha são as mulheres. Isso é extremamente importante, né? A ampliação, a ampliação e fortalecimento da rede de serviços para mulheres em situação de violência. Então, se essa mulher chega numa delegacia, que ela seja muito bem atendida, que ela também reconheça no CRAS, no CREAS, nos equipamentos de saúde, portas para o seu acolhimento, garantia da segurança cidadã em acesso à justiça, garantia dos direitos sexuais, enfrentamento à exploração sexual e tráfico de mulheres. Né? Mulheres é isso, somos objetificadas e muitas de nós são reduzidas como coisa. Então, as estatísticas de tráfico de mulheres, de exploração sexual de mulheres é absurda. Garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação dos seus direitos. O que o pacto faz? Primeiro, ele determina que é importante que exista uma metodologia
para o efetivo enfrentamento à violência contra as mulheres. E o que ele necessita? Do compromisso coletivo e responsabilidade das instituições para a promoção e defesa da vida das mulheres. Isso é extremamente importante. A gente não tem que se movimentar só por comoção. Quando a gente fala de enfrentamento à violência contra as mulheres, quando a gente fala da afirmação aos direitos das mulheres, nós estamos falando de metodologia. E o quanto que é importante nós termos espaços de participação e coletivos que são responsáveis pela gestão desses documentos, desses processos de afirmação da política. Por isso que eu destaco a Câmara, por isso que eu destaco o Fórum, por isso que eu destaco o CEDIMES. Aqui são exemplos de algumas iniciativas, né, de algumas políticas, de alguns programas que são desenvolvidos pelo governo. Aqui vocês têm, ó, a Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo, e quero já fazer um destaque, tá, Alessandra? Que nós já elaboramos, na verdade, a norma técnica de utilização da unidade móvel, que foi uma conquista da Marcha das Margaridas, que completou 20 anos deste ano, né? E nós queremos pedir desculpa aos colegas do INCAPé, porque nós não, no processo de mobilização e de articulação para a realização dessa atividade, dessas intervenções, vocês não estavam no nosso radar, mas nós já fizemos a alteração. Nós temos o projeto Homem que é Homem, a unidade móvel ela é vinculada diretamente à subsecretaria, né? E ela tem esse trabalho de ir até as comunidades, e aí pensando a mulher do campo, as mulheres quilombolas, indígenas, e fazer um trabalho de prevenção, de escuta e de atendimento às mulheres. Tá? Temos o projeto Homem, que é vinculado à Polícia Civil, e é um grupo reflexivo dos homens, né, que foram ali enquadrados como agressores, enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, é um grupo reflexivo que vai trazer inúmeras reflexões, né, sobre masculinidade, o quanto que essa construção de masculinidade ela é tóxica, né, o quanto que essa construção está vinculada à violência, ao uso da força, a essa perspectiva hierarquizada, né? Esses grupos eles vão justamente refletir sobre essas questões, né? Eu coloquei aqui esses que estão com selo Covid, porque foram algumas iniciativas feitas nesse tempo, por exemplo, da Defensoria Pública do Estado, que presta um trabalho tão importante, né? Saudar aqui minhas companheiras Maria Gabriela, Fernanda, que são do NUDEM, que, por conta da pandemia, passaram, né, abriram essa possibilidade, né, de solicitação de medida protetiva pela internet, tem as DEANs pelo Estado, tem o programa Agenda Mulher, que tem aí como uma importante protagonista a vice-governadora, inclusive o Elas no Campo e na Pesca está dentro do programa Agenda Mulher, temos a Patrulha Maria da Penha, que faz todo um trabalho importante de visita às mulheres que estão em medida protetiva. Essa elaboração que nós fizemos agora, nesse período de pandemia, porque como muitos serviços, né, passaram a adotar o trabalho remoto, a gente criou algumas orientações. Eu falo, pode ser que a gente tenha uma versão 2 desse documento para orientar os trabalhadores e trabalhadoras que prestam assistência às mulheres, a qualidade desse atendimento por telefone. A Casa Abrigo Maria Cândida, que é o único dispositivo no Estado voltado para o socorro de abrigamento de mulheres em situação de risco iminente de morte, né? A delegacia online, coloquei aqui o selo Covid, porque ela não fazia o registro de ocorrência de violência doméstica e familiar, e agora está fazendo por conta, né, do período da pandemia, mas cabe também o registro que as delegacias não fecharam, então esse é mais um recurso. E essa arte que foi produzida para divulgar todos os canais, inclusive vou dizer aqui para a Alessandra e para a Patrícia que eu vou disponibilizar essas tags à parte para compartilhar com vocês, né? Bem, o nosso horizonte comum, já estou encerrando, é a luta contra a dominação, opressão e exploração das mulheres. Então, lutamos por transformação social. Eu digo que eu reconheço a possibilidade histórica que eu tenho como subsecretária de fazer diferente, né? E para isso eu preciso aproveitar assim, a conjuntura do meu chefe maior, né, do governador, em reconhecer essa importância
e confiar no trabalho que nós estamos desenvolvendo, pensar nessa conjuntura, apesar de tantas dificuldades que nós estamos tendo, mas o quanto que é importante, eu acho que ter um gestor atento, né, e que reconheça a importância de afirmação das políticas para as mulheres. E aí também vou falar da nossa vice-governadora e secretária Nara, que está diretamente aqui ligada a mim, mas, enfim, das minhas colegas, Alessandra, Patrícia, majoritariamente que nós somos servidores públicos, e o que eu reflito é isso. Vamos aproveitar esse tempo histórico de um espaço que é tão importante que nós ocupamos para fazer diferente. E aí eu vou encerrar com a frase bela da Rosa Luxemburgo, que diz assim: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada. Desculpa ter passado do tempo, viu, Ale? Eu que agradeço, nós agradecemos. E não passou do tempo, ó, deu 60 minutos e 51 segundos. Então, segundos que foram passados. Muito obrigada, foi maravilhosa, esclarecedora a sua palestra. Aí os colegas, agora está aberto, né, para os colegas que quiserem fazer algum comentário, fazer perguntas. Nós vamos ficar até às 15h30, tá? Observando as colocações dos colegas. Você está conseguindo ver aí no chat, né? Por enquanto, o pessoal só está falando excelente, muito bom, parabéns. Poxa, merecido. Que legal. Então, eu vou pedir ajuda aí, Ale, algum questionamento? Sim. O Fabiano, no início antes de começar a sua palestra, ele tinha colocado que ele tinha uma dúvida, na verdade, que era da palestra anterior, e ele queria trazer para essa também. Se ele quiser já fazer a colocação dele. Enquanto o pessoal digita aqui as perguntas, eu queria te fazer uma colocação, na verdade, né? Claro. Falar de política para as mulheres não é tão simples assim. A gente sabe que não é tão simples assim. Quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu precisava fazer um levantamento das políticas que existiam para as mulheres, né? E para minha surpresa, tinha política que existia, mas eu não sabia, como extensionista rural, eu não conhecia. Por quê? Porque não chega até a gente essa informação também, né? Teve uma política que foi mais executada pelos sindicatos trabalhadores rurais, que era aquele programa de documentação da trabalhadora rural, né, que fizeram em mutirão e tudo, justamente porque as mulheres não conseguiam acessar políticas públicas por não terem CPF, algumas não tinham nem registro de nascimento, né, parece uma coisa absurda, mas na região Nordeste e Norte isso ainda é uma realidade. E teve a política de ATER para as mulheres, que teve uma chamada de ATER para as mulheres, assistência técnica de extensão rural, exclusivamente para as mulheres, mas que não chegou aqui no Espírito Santo, né? Ficou mais naqueles estados do Nordeste, na região norte de Minas, alguns locais assim, que teve essa política. Então, o Pronaf Mulher, que até no dia da abertura desse nosso curso, o secretário comentou sobre o Pronaf Mulher, né? Mas falou do número de Pronaf Mulher, mas que já vários trabalhos têm sido feitos, inclusive foi feito um trabalho desse aqui no Espírito Santo, verificando sobre o acesso das mulheres às políticas de crédito, e o que a gente observou foi que as mulheres, na verdade, o nome delas era utilizado, eram os homens que acessavam o Pronaf Mulher, porque ele já tinha chegado no limite de endividamento dele, e ele não podia, no CPF dele, pegar mais recursos. Então, o que ele fazia? Colocava no nome da mulher. Só que, tudo bem, a dívida era da família, a renda também seria para a família. Só que não. As mulheres não ficavam nem sabendo que chegava lá, o marido mandava assinar um documento, ela assinava e elas não participavam de fato daquele processo, né? Então, e aí cria a falsa estatística de que as mulheres estão acessando as políticas públicas e não estão. Né? Então, é todo um processo muito complexo para a gente fazer essa análise, porque existe essa tendência a ter uma estatística muito fantasiosa e a realidade que a gente vê é totalmente o contrário do que realmente se propõe a fazer, né? Ale, quanto que é importante, então, só pegando aí sua fala, nós compreendermos as políticas de base territorial. Território. Sim. Né? Roberta Transpadini já falava para a gente, né? A cabeça, o pé pisa no chão, que o coração sente e a cabeça pensa.
E aí nem sempre o número vai revelar a realidade. Por exemplo, pensando agora nessa questão do Covid, a questão dos números que a gente sabia, né, que por conta do isolamento, por conta da proximidade da mulher com o agressor, distanciamento, a gente teria, sim, um aumento da violência, né? Não seria o Covid que iria acabar com o patriarcado, não seria isso, né? Quem dera. Então, a gente sabe o quanto ele evidencia mais ainda a questão da subnotificação, por exemplo, dos casos de violência. Acho que você, até antes, a gente foi trocando uma ideia, né? Olha, quantos casos que a gente toma conhecimento e que eles não se desdobram em uma estatística. Não é registrada uma ocorrência, eu não procuro um dispositivo público lá para dizer. Então, essa é uma questão que, aí, falando para nós, enquanto servidores, servidoras públicas, de estarmos com a nossa escuta muito atenta, né, o Alessandro, assim, ouvir. Eu acho que não jamais reafirmar, infelizmente, uma construção histórica de Estado distanciado do povo, né, assim, o nosso lugar aqui é de serviço. E esse serviço, ele nos implica, e eu acho que é quase uma obrigação, a escuta, né, e a atenção ao território, né? Então, é isso, é sair da sala aqui, não agora, mas sabe, eu acho que ter esse contato com as colegas, com os colegas, para que a gente tenha, de fato, né, o conhecimento mais próximo da realidade, né? Pois é, só completando que já tem uma pergunta da Ângela aqui. Patrícia comentando aqui que ela teve boas experiências com o Pronaf e boas experiências com PNAE e PA, e que isso varia muito de região para outra. Eu concordo com ela, tanto que você falou, nós mulheres somos plurais, né? Então tem várias realidades diferentes, mas o que eu tenho observado muito é que quando a gente, por exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa de tese de doutorado sobre o Pronaf, eu fui atrás do Pronaf, onde tinha maior número de Pronaf mulher. E o sul do estado tinha poucos casos registrados na estatística, tá, gente, que eu estou dizendo. Estatisticamente, nas estatísticas do Banco Central, tinham pouquíssimos casos no sul do país, do estado. Os principais municípios que tinham Pronaf Mulher eram São Mateus, Nova Venécia e Rio Bananal. E foi justamente nesses locais que eu fui fazer a pesquisa. Então, eu peguei casos de 55 mulheres e a maior parte delas passou por essa questão de se submeter ao que o homem decidia e não o que ela mesma estava querendo fazer, não participava do processo, né? Mas com certeza existem casos, sim. A tristeza que dá é que a gente não fala assim, as mulheres estão participando. Eu conheço um caso, eu conheço algum caso, né? Então, assim, era para ser assim, não, é normal, todas as mulheres acessam políticas públicas de forma igualitária aos homens, mas não, a gente conhece casos, né? Então, casos isolados, é isso que a gente tem que invisibilidade produtora, né, Ali? Assim, exatamente, que foi inclusive o principal problema levantado no Elas no Campo e na Pesca, foi essa questão da invisibilidade, né? A Ângela fez uma pergunta aqui, você quer abrir seu microfone, Ângela? Eu faço a pergunta. Ela colocou aqui, ó, a pergunta sobre como agir diante desse período de Covid, enquanto o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ela diz que é membro desse COMDMA, né? E vamos nos reunir para trabalhar esses aspectos em breve. Como agir enquanto conselho? Durante esse período de pandemia. Então, eu acho que tem dois entendimentos de como agir, né? Um é não parar as reuniões, isso é muito importante, até porque esse tempo está exigindo muito mais do conselho, né? Então, o CEDIMES, eu acho que começou, nós retomamos o nosso trabalho em maio, ou finalzinho de abril, agora não me recordo bem. Então, é isso, a adoção, não tem jeito dessas plataformas virtuais, remotas, é claro que a gente esbarra em algumas questões, né? Que às vezes dificuldade das colegas de acessar equipamentos, internet, saber manejar, eu acho que esse é um ponto, mas a gente tem que insistir, né? E outra questão, eu acho que é essa vigilância e esse contato constante com os territórios, e nesse sentido o Conselho é privilegiado, né? O Conselho ele tem ali participação, poder público, sociedade civil. As representações de sociedade civil estão lá nas suas comunidades, nos seus territórios, então traz também informações. Eu falo que o Conselho ele é determinante nesse processo de promoção e de afirmação das políticas, porque as necessidades que elas vão ser
apresentadas para o Estado, a gente reconhece o Conselho como esse lugar primeiro, né? Acho que de escuta e de responsabilidade para pensar as respostas frente a essas necessidades, né? Então, é extremamente desafiador, eu te falo, no aspecto organizacional, material, e aí é desenvolver estratégia remota, não tem jeito, né? Aí tem a documentação, fazer resolução, aquelas questões mais administrativas, né? Mas eu acho que também, enquanto sociedade civil e poder público, é isso, o diálogo aberto, constante, né? Como eu falei, né, Ale, nem sempre é um espaço que às vezes é de tensionamento, é de correlação de forças, né? Mas é que reconhecer, eu acho que a gente tem uma perspectiva de sociedade democrática que é importante, que o Conselho ele tenha também esse jeito de ser. A Patrícia colocando aqui, ela me lembrou a dúvida do Fabiano. Fabiano, está aberto para você. Cadê? Fabiana Henriques. Enquanto isso, a Ângela está digitando alguma pergunta ali. Mas então, é o que a Angélica colocou. Pode falar, quem é? Posso falar? Pode. Ari, bom, primeiro parabenizar a Juliane. Esqueci. Juliane, né? Juliane. Então, perdão aí por eu insistir num ponto que eu já falei a vez passada, eu vou insistir. Nós somos públicos, eu sou do Incapé, nós somos públicos, né? Nós estamos em todos os municípios do estado, certo? Eu já tinha esse perfil bem voltado para esse trabalho conjunto, família, a mulher participando e tal. Mas depois dessa fala que nós estamos tendo aí, eu estou sendo desafiado. As minhas ações estão sendo revistas. Hoje, por exemplo, eu fui numa lavoura, assim, tomando todo cuidado, certo? Eu poderia muito bem nem me reportar a mulher, e direto, como muitos fazem, e direto como, deixa eu ver sua lavoura. E lá, não, sabe o que eu fiz? Vamos lá. Aí, sentamos, aí, tudo bem? Como é que é seu nome? Ah, Vânia. E aí, Vânia, você também participa do processo, envolver ela na história, descobrir que ela gosta de fazer café especial, quer fazer, tem vontade de fazer. Então, ela participou, ela sentou com a gente, participou da conversa. Então, assim, a minha forma de tratar, ela pode mudar, pode emancipar. Então, assim, muitas ações que a gente faz ou propõe são curativas, puramente curativas. A gente tem que fazer ações preventivas. Então, veja bem a força que o Estado, eu sou Estado, eu sou pago pelo Estado. Eu não posso perpetuar essa ignorância que a gente vem cometendo. Então, olha só, quando eu vou lá, você nota que a menina enche os olhos de alegria, de participar, de poder, de ver que ela tem... E eu falei com o marido aceitou. Eu falei, você tem que ouvir sua esposa, olha aqui como é que ela... Olha a vontade que ela tem de fazer café especial. E o garotinho sentou do lado, o filho sentou do lado. Então, assim, eu acho que está muito na gente. E aí, eu botei como meta minha, as minhas ações diárias vão ser revistas. Porque eu acho que eu sou um agente de transformação. Na quarta-feira nós vamos ter uma reunião regional aqui, né? Um dos assuntos que eu vou levar é isso. Gente, vamos começar a trabalhar com as famílias, especificamente mais com as famílias, envolver as mulheres. Isso está muito na gente. Está muito no extensionista. Está muita gente. Né? Então, assim, viu, Juliane, eu acho que se a gente fizer esse deverzinho de casa, que parece que é pequeno, mas é fundamental, porque a mulher vai começar a discutir, eu já estou linkando ela com outras que estão fazendo café especial, já estou linkando outra com outras que estão participando de PNAE, então ela vai se emancipando e vai trazendo o marido, vai trazendo a família junto. Então, assim, eu me vejo nessa obrigação, por ser um agente público, pago, né, com dinheiro público, o mínimo que eu posso fazer é isso. Não dar continuidade a esse processo perverso, mas fazer uma coisa diferente. Ai, meu pai. Minhas lágrimas servem. Lindo, Ari, foi maravilhoso. Ai, que coisa linda. Olha, não tem aquela música Eu Acredito Era Rapaziada? Sim, gente, é lindo isso, né? Do conhecimento como impulsão de vida, é isso. Né? Eu acho que é revisitar nossas práticas, olhar o nosso cotidiano de uma outra forma. Então, tem assim, é isso, está no caminho certo. Que depoimento lindo, assim.
Eu acho que para nós é reafirmar, é renovar nossa esperança, sabe? Assim, que bom, que bom. Não tem isso, eu tô chorando aqui. Olha a colocação da Thalita ali, ó. Na semana passada, a Ari disse que não sabia por onde começar. Começou participando do curso e agora vem com esse depoimento. Parabéns, Ari. Alessandra, a gente vê o quanto não tem muita coisa para fazer, né, Alessandra? E conte Isso aí, como eu falei, é um pingo, é um pingo. Mas não adianta ter que ficar com ações milagrosas se aí não fizer o deverzinho de casa, que é cada um de nós. Poxa, nós estamos com extensionistas em todos os escritórios, todos os municípios, agindo diretamente com as associações, com as mulheres, com os jovens. Se a gente mudar essa postura nossa, essa visão nossa, olha o quanto tem que fazer diferença. O Estado, nós somos Estados, né? Nós somos secretaria, nós somos Estado. Isso. Não é isso? Aristodemos, tem gente que risca o nome da agenda. Eu vou anotar o seu nome na minha agenda. Não vai esquecer de você, não. Nós temos agora uma pergunta da Angélica: como iniciar o empoderamento feminino a partir do universo infantil? Também quero saber. Olha, a base de tudo, de transformação, né, no meu entendimento, é diálogo, é conversa. E se puder, desde muito novas, se reconhecerem entre pares, isso é melhor ainda, né? E aí vou falar de algumas experiências até da minha vida. Tenho 2 sobrinhas, e é claro que a Dinda, que fala de feminismo, para lá e para cá, né, que às vezes está assistindo um filme, alguma coisa junto e faz uma reflexão. E convidaram, aí a Maria, que é maiorzinha, me convidou para ir para a escola, ir na escola para dar uma palestra, né? Inclusive, era próximo ali do 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra. E aí estive lá com eles, com elas. É interessante ver a reação, né, da criança, adolescente, eles externam. É bem interessante assim as manifestações. Mas dicas práticas, por exemplo, ali que eu dei para elas, era conversar sobre essas dificuldades, né, que porventura tivessem pelo fato de serem meninas, começar a refletir sobre aspectos cotidianos, por exemplo, em escola, dessa construção que se tem de meninas vão dançar e meninos vão jogar futebol, sabe? Ou desde muito cedo, a gente sabe que a educação, no plano estadual vocês viram uma educação não sexista, né? Quantas de nós talvez não tenha lá na sua fase escolar que tinha que comprar um brinquedinho que levava para a escola era uma vassoura e um rodo, né? E os meninos levavam avião, caminhão. A gente precisa questionar essas questões, né? Eu falo que essa perspectiva da autonomia, ela tem que começar desde muito cedo. O primeiro passo, penso, tá, que é o diálogo. Acho que tem boas práticas acontecendo, tem um material. Qual foi? Quem fez essa pergunta mesmo? Que eu esqueci o nome? Não. Foi Angélica. Angélica, tem um material disponibilizado no site da ONU, eu posso até depois passar para você, tá, Lê? Que traz assim, uma série de dicas mesmo, de como que pode desenvolver práticas voltadas à perspectiva de equidade de gênero nas escolas, e aí vai refletir um pouco sobre a questão de papéis, atribuições, né? E acho que também a gente fala muito através das nossas atitudes, sabe? Eu acho que palavra passa e testemunha arrasta, né? Então, é claro que nós não somos super-heroínas, somos contraditórias, mas o quanto que as nossas atitudes, o quanto que a nossa postura, ela também é importante nesse processo de construção, né? De novos meninos e meninas. E tem muita gente, acho que já desenvolvendo iniciativas massa, que de fato estão transformando. Mas esse é um projeto, assim, médio, longo prazo. É uma desconstrução quase que diária, mas que muito importante. O plano prevê, depois dá uma lidinha lá no plano que a gente fala, né, dessa questão da educação, que é interessante desenvolver em outras práticas. Beleza, tem 2, Angélica e Fabiano. Se alguém quiser abrir o microfone, tá disponível também, gente. O olho ficou horrível. Então, o Fabiano está digitando aqui a pergunta dele.
Ó, pode fazer. Ah, tá. Alessandra. Ah, sim. Olha. Sueli colocou ali que o ministro da Educação anunciou hoje que acredita na educação sem tocar em termos polêmicos. Aí ela já tem material para remover o resto do ano. É complicado. É, Sueli, não tá fácil não, Sueli. Retrocessos estão colocados, né? Nossa senhora, é muito retrocesso nesses A últimos anos. política é isso, é nos fortalecer aqui. Nós estamos em 52, né? Não desistir, jamais. Exatamente, é resistência, né? Se apoiar, sozinho muito difícil. Temos que resistir sempre. Gente, que pergunta longa é essa, Fabiano? Eu tô ficando com medo, Fabiano. Aí. Ele tinha comentado mais ou menos que ele estava querendo saber sobre as mulheres né, aquelas famílias monoparentais em que as mulheres que ficam sozinhas, aí tem que ir para a cidade com seus filhos. E aí, antes de terminar de escrever a pergunta dele, que ele não concluiu, né? Um problema que a gente teve aqui, eu fui conversar com a delegada da Delegacia da Mulher, e ela disse que a única coisa o único mecanismo que poderia ser oferecido para as mulheres do campo, quando sofrem violência doméstica, é ficar naquelas casas de acolhida, né, das mulheres. Então, fica aquela pergunta, como que a mulher vai sair do campo, abandonar toda a vida dela no campo, pegar os filhos e ir para a cidade, às vezes a propriedade é até dela, né, ou é herança dela, não sei, e o marido não sai de casa e ela que está lá. Se o único mecanismo que oferece para essas mulheres é sair, ir para o urbano, o que será dessas mulheres, né? Se não se pensar em uma política para atender mulheres rurais especificamente. Uhum. Alessandra, assim, a Edna usa uma expressão que é interessante, né? Que na violência contra as mulheres, o cão late, morde e mata, né? Que a questão da responsabilização, e aí responsabilização do agressor, é extremamente importante, né? Mas também sabemos, Alessandra, que não é o encarceramento em massa dos homens que vai resolver o problema da violência e que vai, né, como nós vimos, a raiz histórica dessa construção violenta decorre dessa construção patriarcal extremamente complexa, né, que atravessa a vida de homens e mulheres. Essa é uma angústia muito grande nossa. Inclusive, nós acompanhamos um município no ano passado, um caso, e aí a complexidade de toda a questão, né? Porque o patriarcado, gente, ele atravessa as instituições, né? Então, assim, esbarra em compreensões, sabe? E nessa situação, teve o agressor, que ele foi preso, mas ameaça a mulher constantemente, que se sair, ele vai cometer, ele está preso, por enquanto, né? Mas, assim, eu acho que esses dispositivos, Alessandra, por exemplo, a Casa Abrigo, que é a única casa do Estado, né, e ela é estadual, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, ela é um socorro imediato, porque é isso. É a gente pensar que cada caso é um caso e que vai exigir diferentes possibilidades de serviço de atenção, né? Eu acho que precisa, quando a gente fala da questão da interdisciplinaridade, justamente isso, né? A segurança, ela não vai resolver sozinha, ela precisa estar com assistência social, que presta um trabalho determinante no processo de acompanhamento, fortalecimento da mulher, assim como a saúde, mas, de fato, há casos que a mulher ela precisa se afastar, né? Não são todos, mas há casos que sim, que é para a preservação da vida dela. Fabiano concluiu aqui, ó, que ele acredita que falta apoio
acha que o poder público tem que apoiar essas mulheres que saem do meio rural e vão para o meio urbano, não é isso, Fabiana? Uhum. E assim, por exemplo, aí é pensar nos sistemas públicos que já estão vigentes e o quanto é importante que sejam fortalecidos e que os operadores e operadoras estejam atentas a essa diversidade de mulheres, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, tem estava até de cabeça, não sei a lei, peraí, mas um dispositivo que foi acrescentado na Lei Maria da Penha a respeito da prioridade das crianças, de matricular, Lei 13.882, de 2009, que dá prioridade de matricular dependentes, né, crianças, em instituição de educação básica, no caso das mulheres que sofreram violência, né? Então, assim, é desafiador, os serviços eles precisam dialogar, né? Porque é um suporte ali, assim, da saúde, da assistência, da segurança, né? Então, é esse desafio que a gente esbarra mesmo quando vai operacionalizar a política pública. É isso. Às vezes a informação não chega, às vezes a gente pouco dialoga entre os pares. E nesse sentido, eu falo aí da questão da Câmara Técnica como um espaço estratégico, por exemplo, você tem ali inúmeros gestoras e gestoras públicas, inúmeras representações de município, diversidade de políticas setoriais do Estado e que estão ali conjuntamente pensando no enfrentamento. Por exemplo, é isso que eu estou ouvindo de vocês, nós vamos compartilhar lá, sabe? É importante que a gente tenha essas informações, mas são os desafios, né? Trabalho em rede é complicado mesmo. Para finalizar, porque nós já faltou um minuto para a gente encerrar nosso tempo, Sueli pediu para falar como denunciar e os mecanismos de proteção da mulher. Sim. Então, Sueli, um número que é comumente divulgado, é o 180, que é um número vinculado ao governo federal, né, que foi uma conquista também para as mulheres, porque nesse número você vai obter informações relacionadas a serviços, a atendimento às mulheres. Mas em casos de sigilo, de anonimato, pode ligar para o 181, inclusive telefone e também esse registro pode ser feito de forma anônima na plataforma digital, Disque Denúncia, tá? Socorro imediato a mulheres, por exemplo, se a gente já está ouvindo que está tendo um caso de agressão mesmo, talvez seja interessante ligar para o 190, que é um número vinculado diretamente à Polícia Militar, porque tem essas diferenças também, sabe, Elê? Nós temos, assim, diferentes contatos, mas que todos eles são possibilidades, mas para a gente só adequar. Inclusive, eu vou compartilhar as tags que tem os números. Agora eu não lembro de cabeça qual que é o número da defensoria, que a defensoria está fazendo atendimento remoto, e aí está fazendo atendimento por WhatsApp. Agora de cabeça eu não lembro, mas eu vou compartilhar com vocês. Então, esses são os canais, assim, eu estou falando por telefone, tá? Nós, assim, trabalhamos arduamente para que os serviços se percebam como espaços de acolhimento das mulheres, né? Então, por exemplo, uma denúncia, uma situação pode chegar no CRAS, pode chegar no CREAS, pode chegar no equipamento de saúde, não necessariamente, não somente na delegacia. Dependendo, por exemplo, da agressão que a mulher sofreu, eu não vou falar para a delegacia, eu vou falar primeiro para o equipamento de saúde, porque ela está precisando ser cuidada, tratada. Então, é desafiador, volto a falar, né, da efetivação, né, do atendimento, da rede voltada para suporte às mulheres, mas em termos de divulgação, e que é também um desafio muito grande, a gente massificar as informações desses canais básicos, por telefone, internet, de denúncia, porque a gente acredita que dessa forma também a gente pode coibir a ocorrência da violência. Eu acho que uma coisa que facilita muito as situações é talvez essa questão da impunidade, esse briga de marido e mulher, não se frente à mulher. Eu acho que quando a gente divulgar mais esses contatos, 181, 180, 190, eu penso que o agressor ele vai pensar um pouco mais antes de agredir, porque sabe que o vizinho, a vizinha ali do lado, sabem qual é o número de contato e vão acionar a polícia. Então, assim, é extremamente desafiador, né? Volto a falar da gente
ter a necessidade de trabalhar com essa consciência coletiva mesmo, de responsabilidade social para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu vou compartilhar com vocês essas tags, né, porque a gente tem todos os contatos, e aí vai facilitar bastante, Ale. Até legal, assim, compartilhar por e-mail, compartilhar por WhatsApp. Nós fizemos 2 artes, uma com os números e uma outra com explicação, só para ficar um pouco mais didático, saber o que é cada número. E aí vamos compartilhar com vocês. É só o seguinte, já que você falou desse assunto, falou do número 190, enquanto estava começando a sua palestra, a nossa colega Arielle Altoé comentou sobre um cara Guaré, que ela ouviu o cara espancando a mulher, ela ligou para o 190 e disse que quem atendeu no 190 fez tanta pergunta para ela que só faltou pedir o número do CPF do agressor. Chegou num ponto que ela desistiu e aí largou para lá. Aí depois a Locatelli falou a mesma coisa, que também quando liga para o 190 é tanta pergunta que faz que a pessoa acaba desistindo. Então, eu acredito que essa informação que a gente está passando para você agora deve ser levado lá para o fórum para discutir, porque o 190 não está preparado para atender a questão de violência contra a mulher, né? Então, essa burocratização faz com que a pessoa acabe desistindo mesmo de chamar a polícia, e muitas vezes quando a polícia chega, essa polícia militarizada, ela chega e já enxerga no homem como o dono da mulher, ele que decide se baixa a mulher ou não, e não toma a atitude que deveria ser tomada, né? Existe uma diferença muito grande entre ser atendido pela delegacia comum e ser atendido pela delegacia da mulher. Eu falei isso com experiência própria, porque quando eu precisei fazer, o delegado ficou fazendo chacota com a minha cara, junto com outras pessoas lá, né? Totalmente diferente do tratamento que a gente recebe na delegacia da mulher. Então, tem que pensar nessa questão dos 190 e dos policiais militares, os civis que vão lá atender o chamado, porque eles não estão preparados para atender esses chamados de violência contra a mulher, né? Eles também têm que tomar consciência, a gente tem que pensar nisso. Ale, eu acho que é importante também utilizar, só para encerrar, mais a ouvidoria do Estado, né? Assim, não é essa orientação que nós, servidores e servidoras públicas, recebemos. Então, se está havendo alguma prática, né, que vai contra a orientação que é realizada, isso tem que receber uma advertência, tem que ser coibido, né? Então, na ouvidoria, né? Eu acho que é importante compartilhar, porque a gente não registra isso na ouvidoria, né? Então, por exemplo, todas as questões a gente vai considerar e vai debater, dialogar com a CESP, olha, o que a gente precisa rever esse procedimento, porque são procedimentos criados. E o procedimento tem que facilitar e não dificultar, né, Ale? Então, assim, é importante também que nesses casos, né, que eventualmente tiver um funcionário público, uma funcionária pública que não esteja, né, exercendo seu ofício da maneira adequada, que isso seja registrado na ouvidoria. Ótimo. Muito obrigada. Juliane, muito obrigada, foi maravilhoso. Nós estamos vendo só elogios aqui para a sua palestra, tá? Agradecemos muito a sua participação e contamos com a sua colaboração também, né, no caminhar do Elas do Campo na Pesca, né? Essas parcerias são extremamente importantes. E aos colegas, muito obrigada pela participação. Eu aguardo por vocês na próxima quarta-feira, às 14 horas, nesse mesmo bate-canal. Tudo bem? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Bom dia, boa semana para todos. Tchau. Para nós, precisamos. Tchau. Tchau.